Muito bem. Então, seguindo nas questões da visão, né? Visto que a 2 ela tem muita relação com as perguntas 8 e 9, aí a gente vai abranger agora sobre esse tema, né? Quais são os tipos de visão? A gente sabe que tem as pessoas que são visual, sinestésica, auditiva, né? Então vamos falar quais tipos de visão que tem e como que elas são aplicadas. Então existem vários tipos de visões. As visões mais importantes, né, são a visual, são a sinestésica e a auditiva, porque na verdade é esta que comanda a nossa vida. Porque, por exemplo, a gente vai falar na aula, vai explicar na sua pergunta 7 o que é visão espacial. Visão espacial todo ser humano tem, tá? É uma visão todo mundo tem. Porém, a visão da clarevidência, da clareaudiência, da sensibilidade ou sensitivo, esses são tipos de visões. E todo mundo tem mais ou menos todas estas visões. Agora, tem 3 delas que quando uma pessoa tem uma, ela não consegue ter a outra. Por exemplo, o indivíduo que é visual, ele não é sinestésico, ele é visual. O indivíduo que é auditivo, ele não é nem sinestésico e nem visual, ele é auditivo. E só consegue ter bem definida esta característica. E aí, como aplicar isso no dia a dia? Vamos primeiro, então olha só, eu falei que eu ia responder a 8 e a 9 e a 2, tudo junto, certo ou não? Então vamos lá. Porque lá você pergunta o que é visão sinestésica e o que é visão auditiva. Então vamos pensar. Primeiro, visão visual. Imagina um indivíduo que tem a característica de visão, né, que é visual. Como é que você identifica que ele é visual ou não? Existem umas maneiras de você conseguir identificar. Por exemplo, o indivíduo que é visual, ele não consegue ficar colado numa outra pessoa. Ele precisa de 1,5 metro de distância para conversar. E aí, eu não sei se você já observou em festas, em ponto de ônibus, por exemplo, uma pessoa começar a conversar com a outra aqui, 2 horas depois eles estão lá do outro lado. Eles vão andando sem saber. Por que anda? Porque na verdade, sabe o que aconteceu? É o encontro de um indivíduo visual e de uma pessoa sinestésica. O cara visual, ele tem a distância para conversar. O cara sinestésico, ele quer aproximar, porque ele gosta de tocar na pessoa. A inteligência dele é no tato. Então veja você, desta maneira, o que acontece? Um tem a necessidade de encostar e o outro tem a necessidade de afastar. Então fica naquela, um vai para lá, outro vai para cá e eles começam a andar sem saber. E aí, por exemplo, o vendedor, o cara que é negociante, imagine que ele foi lá e encontrou uma pessoa que é visual. Então ele tem que falar para essa pessoa em termos visuais. Ele não pode falar para o cara em termos auditivos, por exemplo, ou sinestésicos, tem que ser em termos visuais. E como é que eu falo para uma pessoa em termos visuais? Eu tenho que mostrar a fórmula. Então, por exemplo, se eu quero vender alguma coisa para o cara, eu tenho que mostrar para ele imagem, fazer ele visualizar lugares bonitos. Por exemplo, você vai participar do Credit Bônus, por exemplo, uma da nossa empresa, porque você vai conseguir ter condição para viajar para Disney, por exemplo, ver aqueles brinquedos maravilhosos, viajar para aquelas praias maravilhosas. Então, você utiliza a imagem para convencer uma pessoa que tem a característica visual. Por exemplo, como é que eu consigo... E aí você fala assim, mas Isaura, como é que eu identifico que o cara é visual? Uma das formas é pelo aperto de mão. Se você pegar um indivíduo visual e você apertar a mão dele e ele não tiver com a mão no bolso, né, se ele tiver com a mão para fora, a mão dele é fria, não é quente. Um indivíduo visual também é um cara que combina a cor, a roupa dele está sempre impecável. Por exemplo, a camisa combinando com a gravata, o sapato combinando com a calça, a meia combinando com o sapato. Você não vai ver ter aquela coisa florida, por exemplo. Ele é todo alinhadinho. Uma pessoa visual também, ele fala em tons diferentes. Ele não fala na mesma tonalidade. Ele fala em tons variados. Então você consegue entender que o cara é visual, porque pelo jeito que ele fala. Ele fala alto, às vezes fala baixo, às vezes fala baixinho, às vezes fala alto de novo. Ele gesticula bastante. Então estas são características de um indivíduo de natureza visual. Tudo bem? Aí tem o cara que é sinestésico, que é a tua pergunta 8 lá.
aliás, é auditivo, que é a tua pergunta 8. Como é que eu sei que o cara é auditivo? Sabe aquele professor maçante que você ia para a aula dele e você dormia? Porque ele explicava assim nos mínimos detalhes, com aquela vozinha na mesma tonalidade e que você acabava dormindo porque estava cansado? Então, esse é um tipo de pessoa auditiva. E quando você pensar num cara auditivo, a visão dele é no ouvido, é diferente. Então, se você for explicar qualquer coisa para essa pessoa, tem que ser nos mínimos detalhes. Por exemplo, imagina que você vai comprar, vender para o cara um sofá, por exemplo. Você vai ter que explicar como é que foi feito, qual foi o material empregado, quais as características, quem foi que fez, por que fez, de onde veio a matéria-prima. Tudo isso você vai ter que explicar para o cara, porque senão ele não vai gostar de você. Porque ele precisa entender nos mínimos detalhes. Até tem uma parábola engraçada que a gente conta no mundo das vendas. Diz que um cara de característica auditiva foi mostrar um ventilador, aliás, um aquecedor para uma senhorinha que acabou de entrar na loja. E aí o cara mostrou para ela que tinha vários aquecedores, e aí ele pegou um e começou a explicar para ela. Só que tinha um detalhe, a senhorinha era visual e o cara era auditivo. E aí ele foi explicar para ela qual era a intensidade, né, da dureza do aço que estava empregado naquele aquecedor, aonde foi feito, as características, por que foi feito, a região lá, não sei da onde que veio, a matéria-prima para fabricar aquele aquecedor, e foi mostrando para ela todas as características imaginária do aquecedor. No final, a senhorinha respondeu para ele: meu filho, eu quero apenas um aquecedor para aquecer uma senhora que está com frio. Por que isso aconteceu? Porque o cara, ele não teve a capacidade de identificar o tipo de visão da cliente que acabou de entrar. A importância de você saber quais são os tipos de visões que existem e como aplicar isso no dia a dia. E aí, por último, você tem o outro tipo de visão que ninguém também tem diferentes. Quem é e acabou, que é o cara sinestésico. O cara sinestésico, a primeira coisa, quando você pega na mão do bicho, ele é quente pra caramba. Porque ele está sempre assim, com ele mesmo ou com alguém. Ele tem essa necessidade. Então, se você identificou que o indivíduo é sinestésico, sabe qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Sentar do lado dele, abraçar ele e falar baixinho. Ele vai amar você se você fizer isso. Inclusive, se tiver alguém aqui na nossa live que é solteiro ou solteira, e aí tem lá o príncipe encantado ou a princesa que quer conquistar, então uma das maneiras é você descobrir o tipo de visão que a pessoa tem. É legal isso. Por exemplo, você descobriu que a menina que você gosta ou que o menino que você gosta é de visão sinestésica. Cara, senta do lado dele, abraça ele ou ela e fala sussurrando no ouvido dela. Ela vai amar você. Pronto. Aí você conquistou a pessoa de vez. Por quê? Porque você falou dentro da visão que essa pessoa tem. Aí você fala assim: mas Isauro, falando das características da vestimenta, né, porque eu falei do visual, como é que é as vestimentas de uma pessoa sinestésica? Sabe aqueles caras que gostam de usar aqueles moletom folgadão, Enio? Com aqueles ombros caídos assim? Então, esse é o tipo de pessoa sinestésica. Ele gosta daquelas roupas folgadonas, quente. Já o auditivo gosta de roupas floridas. A Elza escreveu aí: por isso que devemos olhar o olho, o olho no olho, né, das pessoas. Aí depois ela escreveu mais: olha aí, Mozart. Ele está aí animado novamente. Então veja você, o que acontece? Quando você encontrar uma pessoa desta forma, então você consegue falar com ela dentro da característica dela. Se você pegar o auditivo, ele está sempre muito florido, usa o sapato, não tem nada a ver com a calça, não tem nada a ver com a camisa, que não tem nada a ver com o brinco que usa, a bolsa é diferente. Por quê? É uma pessoa que usa um carnaval, na verdade, né? É o tipo de pessoa auditiva. Então, você observar esse tipo de coisa é muito legal quando você pensa nos tipos de visões que a pessoa tem. Falei para você de 3 tipos de visão: auditiva, sinestésica e visual.
O detalhe importante aqui é, ninguém consegue ter as três. Só tem uma bem definida. Por exemplo, nas minhas explicações que eu dei aqui agora, que tipo de visão você acha que eu tenho, hein? Visual? Sim. Pessoal, vocês concordam com ele que meu tipo de visão é visual? Põe apenas sim ou não aí, só para eu saber. Eu quero ver se vocês estão na mesma página que nós aqui. Descobrir o tipo de visão, hein, que a pessoa tem é o poder. Por isso que tem um livro chamado Inteligência Visual. Isaura é visual, falou aí a Karina. A Andréia falou que sim. A também falou que eu sou visual. A Lília falou que sim, que eu sou visual. Vamos lá, vamos ver se o povo acerta e todo mundo acerta. É isso aí, pessoal. Eu tenho característica visual. Vocês podem olhar que eu estou sempre alinhado. A Isabel falou que eu sou que também sou visual, então o pessoal tá mandando bem aí. Então o que acontece? Eu verdadeiramente vivo alinhadinho, né? Parece uma almofadinha. Então se você pegar a minha gravata, combina com a minha camisa quando eu tô de gravata, o terno combina com tudo, o sapato combina com a meia, por aí vai. Não tem nada fora do lugar. Você não vai ver eu, por exemplo, botar um sapato marrom e um cinto preto. Isso não vai acontecer. Para mim é como se fosse, por exemplo, vamos dizer assim, um sacrilégio, vamos dizer assim. Pegar e colocar um sapato preto, por exemplo, com um cinto marrom. Você não vai me ver dessa forma nunca. Não tem jeito, porque é a minha característica, né? E eu tenho essa característica de falar alto, falar baixo, gesticular bastante. E aí, como eu disse, né, tenho a inteligência, porque as pessoas visuais, elas são muito inteligentes. Não que as outras não são, né? Mas os visuais são inteligentíssimos. Então, isso é importantíssimo para o nosso dia a dia. Observar os tipos de visão. Então, olha só. De uma vez só, eu respondi 3 das suas perguntas aí. Respondi a segunda, mostrando para você os tipos de visões, né, que eu falei aqui. E também respondi a 8ª e a 9ª, que foi a sinestésica e a auditiva e a visual, tudo ao mesmo tempo.